O filho do meu namorado, que foi expulso por praticar bullying, mudou-se para minha casa com meus 2 filhos pequenos, começou a ameaçá-los e a roubar dinheiro. Estou com meu parceiro, Rodi, há 2 anos e nos mudamos juntos há cerca de 8 meses. Rodi tem um filho de 15 anos, Tyler, de seu relacionamento anterior, e a mãe de Tyler, Rose, tem a guarda principal, mas Rodi o vê em fins de semana alternados e durante as férias escolares. Acontece que Rodi perdeu o emprego há cerca de 6 meses, quando sua empresa fez cortes e desde então, eu tenho coberto praticamente todas as contas, incluindo a pensão alimentícia que ele paga a Rose todo mês, porque ele não podia arcar com a interrupção do pagamento sem ir ao tribunal. Eu trabalho como gerente de projetos e ganho um bom dinheiro, mas sustentar 2 casas tem apertado bastante meu orçamento, especialmente porque também tenho meus próprios 2 filhos, Janice de 8 anos e Alan de 12, do meu casamento anterior. Meu ex-marido paga pensão, mas não é muito e meus filhos moram comigo em tempo integral, então a maior parte das despesas deles recai sobre mim de qualquer maneira. Na semana passada, Rose ligou para Rodi e disse que Tyler foi expulso da escola por praticar bullying com outros alunos. Aparentemente não era apenas xingamento ou drama típico de adolescente, mas Tyler estava mirando em crianças mais novas e tornando suas vidas um inferno, a ponto de os pais ligarem para a escola e ameaçarem envolver a polícia se nada fosse feito. O incidente final que o levou à expulsão envolveu Tyler encurralando um aluno da 7ª série no banheiro e exigindo dinheiro enquanto bloqueava a saída e quando o garoto começou a chorar, Tyler o agrediu, filmou tudo em seu celular e enviou o vídeo para outros alunos. Rose disse a Rodi que já estava farta de lidar com o comportamento de Tyler e queria que Rodi assumisse a guarda total, o que significaria que Tyler se mudaria permanentemente para nossa casa e se transferiria para a escola de ensino médio local. Rodi disse sim imediatamente, sem nem mesmo discutir comigo primeiro e quando eu descobri, disse a ele que precisávamos conversar sobre isso antes de tomar qualquer decisão, porque afeta a todos na casa. Rodi ficou na defensiva e disse que Tyler é seu filho e ele não vai abandoná-lo quando Rose está desistindo dele. Expliquei que não estou pedindo para ele abandonar Tyler, mas estou preocupada em trazer alguém que foi expulso por bullying para uma casa com meus 2 filhos, especialmente Janice, que tem apenas 8 anos e é pequena para a idade. Também apontei que já estamos com dificuldades financeiras e adicionar outro adolescente à casa significa mais despesas com comida, roupas, material escolar e tudo mais. Rodi disse que estou sendo egoísta e que Tyler só precisa de estrutura e orientação masculina, e que seu comportamento melhorará assim que ele estiver morando com o pai em tempo integral, em vez de ser jogado de uma casa para outra. Ele disse que Tyler se comporta mal porque se sente rejeitado e instável, e ter um lar permanente resolverá os problemas. Quando perguntei o que aconteceria se Tyler começasse a praticar bullying com Janice ou Alan, Rodi disse que isso não aconteceria porque Tyler só implica com crianças aleatórias na escola, não com membros da família. Eu disse a Rodi que preciso de tempo para pensar sobre isso e pesquisar as políticas da escola local para alunos transferidos após expulsão, e eu quero ter uma conversa com Tyler sobre expectativas e consequências antes de ele se mudar. Rodi disse que não há tempo para tudo isso porque Rose quer Tyler fora de sua casa até o final desta semana e se não o aceitarmos, Tyler terá que ir morar com os pais de Rodi, que estão na casa dos 70 anos e não estão preparados para lidar com um adolescente problemático. A situação ficou mais complicada quando conversei com meus filhos sobre isso e Alan disse que se lembra de Tyler sendo mal com ele durante visitas anteriores. Como esconder os videogames de Alan e dizer que ele era estúpido por gostar de certos programas de TV, mas Alan nunca disse nada porque não queria causar problemas entre mim e Rodi. Janice disse que Tyler a deixa nervosa porque ele a encara e uma vez disse a ela que seus desenhos pareciam lixo quando ela os mostrava com orgulho para Rodi. Sinto-me péssima porque sei que Rodi ama seu filho e quer ajudá-lo, mas também tenho que proteger meus próprios filhos e manter a estabilidade em nosso lar. Tyler nunca morou conosco por mais de alguns dias de cada vez, e essas visitas sempre tiveram uma data final definida, mas isso seria permanente. Também estou preocupada com o aspecto financeiro, porque Rodi ainda não tem emprego e eu já estou no meu limite sustentando todo mundo. Quando tentei explicar minhas preocupações a Rodi novamente, ele disse: "Você está procurando desculpas para rejeitar Tyler porque não quer lidar com o filho problemático de outra pessoa." Ele disse: "Se você realmente me amasse, acolheria meu filho em nossa casa sem hesitação, e que minhas condições e exigências de pesquisa provam que eu não considero Tyler como família." Rodi também disse que os problemas de Tyler são em parte culpa de Rose por ser muito permissiva e que ter uma figura de madrasta que estabelece limites será, na verdade, bom para Tyler. Sugeri que talvez Tyler pudesse ficar conosco temporariamente enquanto Rodi procura um lugar para ele e Tyler morarem juntos. Mas Rodi disse que isso é ridículo porque deveríamos estar construindo uma vida juntos como uma família. Ele disse que dividir nossa casa seria um passo para trás em nosso relacionamento e, além disso, ele não pode pagar por um lugar próprio sem um emprego. Então, agora estou encurralada porque não quero terminar com Rodi por causa disso, mas também não posso ignorar meus instintos de proteger meus filhos e manter a estabilidade de nossa casa. Rodi diz que tenho até sexta-feira para decidir e se eu disser não, ele terá que escolher entre deixar Tyler ir para seus avós idosos ou terminar nosso relacionamento para encontrar um lugar onde ele e Tyler possam morar juntos. Sou a errada por não querer acolher Tyler, considerando tudo o que aconteceu, ou devo confiar em Rodi que o comportamento de Tyler melhorará com uma estrutura melhor e dar uma chance a esse arranjo?
Atualização. Bem, as coisas foram de mal a pior bem rápido depois do meu último post e acabei concordando em deixar Tyler se mudar porque Rodi basicamente me forçou, dizendo que seus pais não poderiam ficar com Tyler, afinal, porque seu pai teve um susto de ataque cardíaco e o estresse de lidar com os problemas de Tyler seria demais para eles. Rodi disse que era ou Tyler se mudava para nossa casa ou iria para um orfanato e eu não conseguiria viver sabendo que fui responsável por uma criança acabar no sistema. Tyler se mudou naquela sexta-feira com 5 sacolas de roupas e um setup de videogame que Rodi de alguma forma arranjou dinheiro para comprar para ele. Provavelmente do cartão de crédito de emergência ao qual eu estupidamente dei acesso a Rodi para compras de supermercado e despesas domésticas. No primeiro dia, sentei-me com Tyler e expliquei as regras da casa sobre tarefas, horário para lição de casa, toque de recolher e tratar todos na família com respeito. E Tyler apenas me encarou o tempo todo sem dizer nada, exceto tanto faz, quando perguntei se ele havia entendido. O problema começou imediatamente. Tyler se recusou a ajudar com qualquer tarefa doméstica e disse a Janice para sair da sala de estar quando ela queria assistir seus programas, porque ele estava usando a TV para jogar. Quando eu disse a ele sobre o cronograma da TV que elaboramos para que todos tivessem seu tempo, Tyler disse que não precisa seguir regras feitas por alguém que não é sua mãe de verdade. Rodi estava em um trabalho temporário, algo como trabalho braçal naquela semana, então ele não estava em casa para lidar com a atitude de Tyler e quando contei a Rodi sobre isso naquela noite, ele disse: Tyler está apenas se adaptando e eu preciso ser mais paciente. Na segunda semana, Tyler estava deixando bagunça por toda parte e pegando comida da cozinha sem pedir, incluindo comer o lanche que eu preparei para Janice e pegar o resto do cereal favorito de Alan sem verificar se mais alguém queria. Quando conversei com ele sobre ser atencioso com as outras pessoas na casa, Tyler disse que está com fome e não deveria ter que pedir permissão para comer comida em sua própria casa. Expliquei que não se trata de permissão, mas de garantir que haja o suficiente para todos, especialmente quando estou planejando refeições e fazendo compras com um orçamento apertado. Tyler também começou a mexer nos pertences de outras pessoas quando elas não estavam em casa. Eu peguei no quarto de Janice, olhando suas gavetas da escrivaninha, e quando perguntei o que ele estava fazendo, ele disse que estava procurando um apontador de lápis. Eu disse a ele para pedir antes de entrar nos quartos dos outros, e ele disse que não deveria ter que anunciar cada coisinha que precisa. Alan encontrou Tyler usando seu laptop sem permissão, e quando Alan pediu de volta, Tyler disse que estava apenas verificando algo e que Alan estava sendo egoísta por não compartilhar. O pior incidente aconteceu durante a terceira semana de Tyler aqui, quando voltei do trabalho e descobri que Tyler havia feito um buraco na parede do corredor depois de ficar com raiva por perder um jogo online. Janice estava chorando em seu quarto porque Tyler havia gritado com ela por passar pela sala de estar enquanto ele estava jogando e Alan estava escondido na garagem porque Tyler havia jogado seu controle, que o atingiu no ombro quando ele tentava ir para a cozinha pegar um lanche. Quando confrontei Tyler sobre a parede e perguntei o que diabos ele fez, ele disse que o jogo estava com lag. Ele ficou frustrado e que não era culpa dele que Janice e Alan estivessem sendo irritantes ao andar pela casa durante seu tempo de jogo. Eu disse a ele que socar paredes e bater ou gritar com meus filhos nunca é aceitável, e que todos têm o direito de se mover livremente pela casa. E Tyler disse que eu não entendo quão importantes seus jogos são e que estou tentando arruinar sua vida, fazendo morar em uma casa com crianças pequenas que não respeitam seu espaço. Liguei para Rodi e disse que ele precisava voltar para casa imediatamente para lidar com a situação, e quando Rodi chegou em casa, Tyler contou a ele uma história completamente diferente sobre como eu estava implicando com ele e tentando fazê-lo seguir regras injustas que não se aplicam aos meus próprios filhos. Tyler disse que eu gritei com ele por comer e ir ao banheiro durante suas sessões de jogo e que ameacei tirar seu setup de videogame se ele não limpasse o quarto de Janice para ela. Rodi nem mesmo me pediu minha versão da história antes de dizer a Tyler que entende que Tyler está tendo dificuldades para se adaptar e que trabalharemos juntos para melhorar as coisas. Rodi disse que talvez precisemos criar um espaço separado para Tyler, onde ele possa ter privacidade e não ser interrompido pelas crianças mais novas, e que ele conversaria comigo sobre ser mais flexível com as regras da casa, já que Tyler é mais velho e precisa de limites diferentes das crianças em idade escolar. Quando tentei explicar o que realmente aconteceu com a parede e com Tyler assustando meus filhos, Rodi disse: crianças da idade de Tyler se frustram facilmente e socar uma parede não é tão sério em comparação com o tipo de problema em que Tyler poderia estar se metendo se ainda estivesse morando com Rose ou se o tivéssemos enviado para um orfanato. Rodi disse: eu preciso escolher minhas batalhas e focar nas coisas importantes em vez de criticar cada pequeno erro que Tyler comete enquanto está tentando se adaptar. Tirei fotos do buraco na parede e perguntei a Rodi como vamos pagar para consertar o dano quando já estamos com dificuldades financeiras. Rodi disse que podemos consertar a parede nós mesmos e que estou fazendo um escândalo maior do que o necessário. Ele também disse que o comportamento de Tyler melhorará assim que ele começar na nova escola na próxima semana e tiver algo produtivo em que se concentrar, em vez de ficar preso em casa o dia todo. Mas Tyler não começou na escola na semana seguinte porque o distrito precisava de mais documentos de sua escola anterior sobre a expulsão e o processo está demorando mais do que o esperado porque a antiga escola de Tyler está dificultando a liberação de seus registros.
Então, Tyler tem ficado sozinho em casa o dia todo enquanto Rodi tenta fazer alguns trabalhos temporários e eu estou no escritório. E meus filhos têm medo de ficar em casa com ele depois da escola. Eu arranjei para Janice e Alan irem para a casa da minha vizinha depois da escola até eu chegar em casa. Mas eu não deveria ter que fazer arranjos alternativos de cuidado infantil porque tenho medo de deixar meus próprios filhos sozinhos com alguém que mora em nossa casa. Tyler reclama que ter meus filhos por perto a noite toda atrapalha seu estilo e dificulta seu relaxamento e Rodi diz que talvez meus filhos pudessem passar mais tempo na casa do pai deles para dar a Tyler algum espaço para se adaptar. Estou começando a perceber que Rodi se preocupa mais em não lidar com os problemas de Tyler do que com a forma como o comportamento de Tyler afeta o resto de nós e eu não sei por quanto tempo mais posso aguentar esta situação antes que ela prejudique meu relacionamento com meus próprios filhos ou arruine a estabilidade de nosso lar. Atualização 2. Tyler finalmente começou na escola há 2 meses, mas em vez de seu comportamento melhorar como Rodi previu, as coisas pioraram significativamente em casa. Tyler volta para casa irritado quase todos os dias, reclamando de professores que não entendem e de colegas que já têm seus grupos de amigos nos quais ele não consegue entrar. Ele diz que a escola é estúpida e as tarefas são muito fáceis, mas quando eu verifico o portal de notas online, vejo que Tyler está com dificuldades na maioria das matérias porque não está estudando e não aprendeu nada em sua escola anterior. Quando tentei conversar com Tyler sobre isso e oferecer ajuda para ele se organizar com as tarefas de casa, ele disse que eu não sou a mãe dele e que ele não precisa da ajuda de alguém que não entende o que ele está passando. Rodi diz que as dificuldades acadêmicas de Tyler são normais para um garoto que passou por tanta turbulência e que suas notas vão melhorar assim que ele se sentir mais estabelecido. Mas Tyler está aqui há quase 3 meses e nada está melhorando. A situação com meus filhos também piorou muito. Na semana passada, cheguei em casa e encontrei Janice chorando em seu quarto porque Tyler havia dito a ela que seu pai de verdade provavelmente foi embora porque ela é irritante e é por isso que ele não a visita com mais frequência. Janice me perguntou se isso era verdade e se eu também a mandaria embora se ela me irritasse, e eu tive que explicar que Tyler estava sendo mal e que os pais não abandonam seus filhos por serem crianças normais. Quando confrontei Tyler sobre o que ele disse a Janice, ele alegou que estava apenas brincando e que Janice é muito sensível se não consegue lidar com uma provocação básica. Eu disse a Tyler que o que ele disse não foi uma provocação, mas sim algo cruel e projetado para ferir os sentimentos de Janice, e que ele precisava se desculpar com ela e nunca mais dizer algo assim. Tyler disse que não vai se desculpar por Janice ser uma chorona e que se ela não aguenta viver com adolescentes, então talvez devesse ir morar com o pai em tempo integral. Alan começou a evitar as áreas comuns da casa quando Tyler está em casa e eu o encontrei fazendo a lição de casa em seu armário porque Tyler havia tomado a mesa da sala de jantar com seu laptop de jogos e disse a Alan para encontrar outro lugar para trabalhar. Quando eu disse a Tyler que a sala de jantar é um espaço compartilhado e que Alan precisa de acesso para fazer a lição, Tyler disse que chegou primeiro e que Alan poderia usar a escrivaninha de seu quarto. Apontei que a escrivaninha de Alan é muito pequena para os materiais de seu projeto de ciências, mas Tyler disse que isso não era problema dele. O incidente mais grave aconteceu há 2 semanas, quando eu estava trabalhando até tarde e Rodi estava em seu turno da noite. Ele conseguiu um emprego desde meu último post. Tyler deveria estar cuidando de Janice e Alan por algumas horas até eu chegar em casa, o que agora percebo que foi um erro, porque Tyler nunca demonstrou qualquer interesse em ser responsável por outras pessoas. Quando cheguei em casa, encontrei Janice escondida no banheiro com a porta trancada e Alan de guarda do lado de fora. Janice me disse que Tyler ficou com raiva porque ela mudou o canal da TV durante o intervalo de seu jogo e quando ela tentou mudar de volta, Tyler agarrou seu braço e apertou com força suficiente para deixar hematomas, dizendo a ela que se ela tocasse em suas coisas de novo, ele garantiria que ela se arrependesse. Alan tentou ajudar Janice a se afastar de Tyler, então Tyler empurrou Alan contra a mesa de centro e disse a ambos que era melhor aprender em seu lugar nesta casa, porque ele é maior e mais forte do que eles. Fiquei furiosa e tirei fotos dos hematomas no braço de Janice antes de ligar para Rodi e exigir que ele voltasse para casa imediatamente. Quando Rodi chegou, Tyler novamente contou uma história diferente sobre como Janice estava sendo desrespeitosa e não ouviu quando ele disse para ela esperar sua vez na TV e que ele mal tocou no braço dela para afastá-la do controle remoto. Tyler disse que Alan estava exagerando sobre ter sido empurrado e que ele apenas colocou a mão no ombro de Alan para tirá-lo do caminho. Rodi olhou para os hematomas no braço de Janice e disse que não pareciam tão sérios e que Tyler provavelmente não conhece a própria força, já que está passando por um estirão de crescimento e não está acostumado a conviver com crianças menores. Eu disse a Rodi que o tamanho de Tyler não o isenta de ameaçar e machucar meus filhos, e que esse comportamento é exatamente o que me preocupava quando Tyler se mudou para cá. Rodi disse que estou exagerando porque Tyler não machucou Alan de fato e os hematomas de Janice desaparecerão em alguns dias e que conflitos entre irmãos são normais em famílias mistas. Eu disse a Rodi que Tyler não é irmão de Janice e Alan e que ameaçar crianças não é um comportamento normal de irmãos, e que não vou tolerar ninguém em minha casa colocando as mãos nos meus filhos com raiva. Rodi disse que Tyler ainda está aprendendo a interagir com crianças mais novas e que preciso dar-lhe tempo para entender a dinâmica familiar. Mas a gota d'água veio no fim de semana passado, quando descobri que estava faltando dinheiro da minha gaveta. Guardo dinheiro em espécie para emergências e pequenas compras e notei que $40 haviam sumido depois que Tyler foi a única outra pessoa em casa enquanto eu estava no supermercado.
Quando perguntei a Tyler se ele sabia algo sobre o dinheiro perdido, ele disse que não tocou nele e sugeriu que talvez Janice ou Alan o tivessem pegado para comprar algo na escola. Eu disse a Tyler que meus filhos nunca pegaram dinheiro sem pedir e que acho suspeito o dinheiro ter desaparecido quando ele era o único em casa. Tyler ficou na defensiva e disse que eu o estava acusando de ser um ladrão só porque não gosto dele e que ele não deveria ter que provar sua inocência quando não há evidências de que ele fez algo errado. Apontei que o dinheiro estava definitivamente lá antes de eu sair e definitivamente havia sumido quando voltei, e que Tyler foi a única pessoa com acesso durante esse tempo. Quando contei a Rodi sobre o dinheiro desaparecido, ele disse que poderia haver outras explicações e que eu não deveria tirar conclusões precipitadas sobre Tyler estar nos roubando. Rodi sugeriu que talvez eu tenha contado o dinheiro errado ou tenha gastado e esquecido, e que acusar Tyler de roubo sem provas prejudicaria sua confiança e autoestima. Eu disse a Rodi que não estou ficando louca e sei quanto dinheiro havia na minha gaveta. Mas Rodi disse que Tyler já passou por trauma suficiente sem ser falsamente acusado de crimes. Comecei a trancar minhas coisas no meu quarto depois disso, mas então notei que o carregador do meu celular sumiu da bancada da cozinha e Alan não conseguiu encontrar seus fones de ouvido bons que ele havia deixado em sua escrivaninha. Quando perguntei a Tyler sobre esses itens, ele disse que não fica controlando os pertences de todo mundo e que talvez todos nós devêssemos ser mais cuidadosos em guardar nossas coisas. Rodi continua a dar desculpas para o comportamento de Tyler e diz que estou sendo muito dura com um garoto que foi rejeitado pela mãe e está tentando encontrar seu lugar em uma nova família. Rodi disse que Tyler está se comportando mal porque se sente mal recebido e criticado, e que se eu mostrasse mais paciência e compreensão, Tyler começaria a se comportar melhor. Mas estou cansada de ouvir que o mau comportamento de Tyler é, de alguma forma, minha culpa por não ser solidária o suficiente. Especialmente quando Tyler está machucando meus filhos e roubando de nossa família. Estou começando a pensar que Rodi nunca responsabilizará Tyler por suas ações porque se sente culpado por não ter sido mais presente na vida de Tyler quando ele morava com Rose e agora ele está supercompensando ao se recusar a estabelecer quaisquer limites ou consequências. Mas não posso continuar a sacrificar a segurança e o bem-estar dos meus filhos para permitir o comportamento destrutivo de Tyler, e não sei por quanto tempo mais posso aguentar esta situação. Atualização 3. Eu peguei Tyler tentando vender entorpecentes da minha casa na última quinta-feira e tudo desmoronou completamente desde então. Voltei mais cedo do trabalho porque estava me sentindo mal e quando entrei na garagem, vi Tyler conversando com dois adolescentes mais velhos que eu não reconheci, perto do portão lateral que leva ao nosso quintal. Quando Tyler viu meu carro, ele rapidamente levou os outros adolescentes em direção à rua e disse que mandaria uma mensagem para eles mais tarde. Esperei até que os adolescentes fossem embora antes de me aproximar de Tyler e perguntar quem eles eram e o que queriam. Tyler disse que eram amigos da escola que passaram para sair, mas achei estranho que Tyler encontrasse amigos do lado de fora em vez de convidá-los para entrar, especialmente porque Tyler geralmente reclama de não ter amigos em sua nova escola. Perguntei a Tyler por que ele não trouxe seus amigos para dentro e ele disse que eles já estavam de saída e que eu me preocupo demais com cada coisinha. Algo parecia errado em toda a interação. Então comecei a prestar mais atenção às atividades de Tyler e notei que ele vinha recebendo mensagens de texto durante a noite de números que eu não reconhecia. Tyler também estava sendo sigiloso com seu celular, levando-o para o banheiro e mantendo-o virado para baixo durante o jantar, o que não era seu comportamento habitual. Quando Rodi chegou do trabalho, mencionei que Tyler havia recebido amigos mais cedo e que eu estava feliz por ele estar começando a fazer conexões na escola. Rodi pareceu surpreso e disse que Tyler tinha reclamado no dia anterior sobre como era difícil conhecer pessoas e como as crianças daquela escola eram diferentes de seus antigos amigos. No jantar, Rodi perguntou a Tyler sobre seus novos amigos, e Tyler deu respostas vagas sobre tê-los conhecido na aula de matemática e como eles gostavam dos mesmos videogames que ele, mas quando Rodi perguntou seus nomes, Tyler hesitou antes de inventar nomes que soavam claramente falsos. No dia seguinte, eu estava trabalhando de casa e notei que Tyler parecia ansioso com algo, verificando o celular constantemente e olhando pela janela da frente a cada poucos minutos. Perto da hora do almoço, Tyler perguntou se podia ir à loja de conveniência comprar lanches, o que parecia normal o suficiente, exceto que Tyler geralmente apenas pega comida da nossa cozinha sem pedir. Eu disse que tudo bem, mas pedi que ele voltasse dentro de 1 hora, já que Rodi chegaria em breve e estávamos planejando ir ao supermercado em família. Tyler ficou fora por quase 2 horas e quando voltou, não trazia nenhum lanche. Quando perguntei o que aconteceu com a comida que ele foi comprar, Tyler disse que não tinham o que ele queria e que ele acabou apenas andando pelo bairro para tomar um ar fresco. Achei estranho que Tyler andasse por 2 horas em vez de voltar para casa, especialmente porque Tyler geralmente reclama de estar entediado e não ter nada para fazer. Naquela noite, eu estava lavando roupa e encontrei um pequeno saco plástico com resíduo de pó branco no bolso da calça de Tyler e soube imediatamente o que era porque meu irmão lutou contra o vício em entorpecentes nos seus 20 anos, e eu reconheci o tipo de saquinhos Ziploc minúsculos que são usados para vender pequenas quantidades de entorpecentes. Tirei fotos do saco e depois sentei-me para descobrir como lidar com a situação e decidi esperar até Rodi chegar em casa para que pudéssemos confrontar Tyler juntos. Mas quando mostrei o saco a Rodi, ele disse que poderia ser qualquer coisa e que eu estava tirando conclusões precipitadas de novo.
Rodi sugeriu que talvez o saco contivesse vitamina em pó ou suplemento de proteína, e que Tyler provavelmente o encontrou em algum lugar e esqueceu que estava em seu bolso. Eu disse a Rodi que sei como são os saquinhos de entorpecentes e que, combinado com o comportamento suspeito de Tyler e a visita dos adolescentes mais velhos à nossa casa, era óbvio o que estava acontecendo. Rodi ficou na defensiva e disse que eu estava procurando motivos para colocar Tyler em apuros porque nunca o quis morando conosco em primeiro lugar. Rodi disse que mesmo que o saco contivesse entorpecentes, isso não significa que Tyler as estava vendendo, e talvez Tyler estivesse apenas guardando o saco para outra pessoa ou o encontrou no chão em algum lugar. Eu disse a Rodi que esse era exatamente o tipo de pensamento ingênuo que faria Tyler ser preso e potencialmente nos colocaria a todos em problemas legais se ele estivesse vendendo entorpecentes em nossa casa. Insisti que precisávamos revistar o quarto de Tyler e confiscar seu celular para ver com quem ele andava trocando mensagens, mas Rodi disse que isso violaria a privacidade de Tyler e o faria sentir que não confiamos nele. Eu disse a Rodi que Tyler não fez nada para merecer nossa confiança e que seu comportamento recente tem sido suspeito o suficiente para justificar uma investigação mais aprofundada. Rodi disse que eu estava sendo paranoica e que revistar os pertences de Tyler o afastaria quando ele finalmente está começando a se adaptar, mas eu fui em frente e revistei o quarto de Tyler de qualquer maneira, enquanto Rodi tomava banho e encontrei mais saquinhos vazios escondidos na gaveta da escrivaninha de Tyler, junto com uma balança digital e quase $300 em dinheiro enrolados em uma meia. Também encontrei o celular antigo de Tyler, que eu pensava estar quebrado, mas na verdade estava funcionando e continha mensagens de texto sobre vender produto e encontrar clientes em vários locais ao redor do nosso bairro. Quando confrontei Tyler com as provas, ele primeiro tentou negar tudo e disse que eu plantei os itens em seu quarto para incriminá-lo. Quando apontei que as mensagens de texto estavam em seu celular com registros de data e hora de várias semanas, Tyler mudou sua história e disse que estava apenas guardando os entorpecentes e o dinheiro para um amigo que estava passando por um momento difícil com os pais. Tyler disse que não estava realmente vendendo nada e que eu entendi mal o que as mensagens de texto significavam. Eu disse a Tyler que não nasci ontem e que podia ver claramente em suas mensagens que ele estava organizando vendas e usando nossa casa como base de operações. Tyler finalmente admitiu que estava vendendo pílulas e erva para crianças na escola e no bairro, mas disse que não era grande coisa porque todo mundo faz isso e as quantidades eram pequenas. Tyler disse que precisava do dinheiro porque estava cansado de ter que pedir tudo a Rodi, quando Rodi mal tem dinheiro suficiente para pagar as contas. Quando Rodi saiu do banho e me viu com todas as provas espalhadas na mesa da cozinha, ele não pôde mais negar o que estava acontecendo, mas em vez de ficar com raiva de Tyler por trazer coisas ilegais para nossa casa e colocar nossa família em perigo, Rodi ficou com raiva de mim por revistar o quarto de Tyler sem permissão e disse que eu havia violado a confiança de Tyler ao mexer em seus pertences particulares. Eu disse a Rodi que Tyler perdeu qualquer direito à privacidade quando começou a vender entorpecentes de nossa casa, e que eu tinha todo o direito de revistar minha própria casa quando suspeitava que uma atividade criminosa estava ocorrendo. Rodi disse que eu deveria ter falado com ele primeiro em vez de tomar as coisas em minhas próprias mãos, e que agora Tyler nunca se sentiria seguro ou bem-vindo em nossa casa porque sempre se preocuparia comigo bisbilhotando suas coisas. Expliquei a Rodi que ter Tyler vendendo entorpecentes de nossa casa poderia resultar em batidas policiais, confisco de bens e todos nós sendo acusados de crimes relacionados a entorpecentes, especialmente porque sou a proprietária e poderia ser responsabilizada por atividades ilegais ocorrendo em minha propriedade. Também apontei que os clientes de Tyler sabem onde moramos e que a venda de entorpecentes muitas vezes envolve pessoas perigosas que podem mirar nossa casa se Tyler entrar em disputas com fornecedores ou clientes. Rodi disse que eu estava sendo dramática e que Tyler estava apenas vendendo para crianças na escola, não para criminosos perigosos, e que as quantidades eram pequenas o suficiente para que a polícia não se importasse, mesmo que descobrisse. Eu disse a Rodi que qualquer quantidade de venda de entorpecentes é ilegal e que a polícia absolutamente se importa quando entorpecentes estão sendo vendidas perto de escolas e em bairros residenciais. Também disse que os clientes de Tyler incluíam adolescentes mais velhos que poderiam estar conectados a redes de vendas mais sérias. Dei um ultimato a Rodi: ou Tyler sai de nossa casa imediatamente, ou eu mesma ligaria para a polícia e denunciaria a venda. Rodi disse que eu estava sendo extrema e que Tyler merece uma chance de aprender com seus erros em vez de ser jogado na rua. Rodi sugeriu que poderíamos apenas confiscar as coisas de venda e o celular de Tyler e monitorar suas atividades mais de perto para garantir que não aconteça de novo. Eu disse a Rodi que Tyler já mostrou que não se pode confiar nele e que seus problemas estão escalando para além do que podemos lidar. Apontei que Tyler passou de bullying na escola para ameaçar meus filhos, para roubar dinheiro para vender entorpecentes, e que cada incidente foi pior que o anterior. Eu disse que não estou disposta a esperar para ver o que Tyler fará a seguir, especialmente quando isso pode envolver meus filhos ou colocar nossa família em risco legal. Rodi me acusou de desistir de Tyler, assim como sua mãe fez, e disse que eu estava destruindo a chance de Tyler ter um lar estável e uma figura paterna em sua vida. Mas eu disse a Rodi que tenho que priorizar a segurança dos meus próprios filhos e que não vou permitir que minha casa seja usada para atividades ilegais, independentemente das circunstâncias difíceis de Tyler. Atualização 4. Rodi escolheu Tyler em vez do nosso relacionamento e eles se mudaram juntos há 6 semanas.
Depois que dei a Rodi o ultimato sobre a saída de Tyler, Rodi passou 3 dias tentando me convencer a mudar de ideia e dar outra chance a Tyler. Rodi disse que Tyler havia prometido parar de vender entorpecentes e que ele encontraria uma maneira de conseguir aconselhamento para Tyler para lidar com seus problemas de comportamento. Ele também sugeriu que talvez Tyler pudesse ficar com amigos por um tempo até as coisas se acalmarem e depois fazer uma transição gradual de volta para morar conosco sob supervisão mais rigorosa. Eu disse a Rodi que Tyler já havia quebrado promessas demais e ultrapassado limites demais para eu acreditar que aconselhamento ou supervisão resolveriam os problemas subjacentes. Expliquei que o comportamento de Tyler vinha escalando desde o dia em que ele se mudou e que cada vez que Rodi dava desculpas para Tyler em vez de responsabilizá-lo, Tyler aprendia que podia se safar com um comportamento pior. Eu disse que não estava disposta a arriscar a segurança dos meus filhos ou a segurança da minha casa na esperança de que Tyler pudesse mudar. Rodi disse que eu estava sendo irracional e que as famílias deveriam superar momentos difíceis juntas, em vez de desistir quando as coisas ficam desafiadoras. Ele disse que Tyler já havia sido abandonado por muitas pessoas e que expulsá-lo confirmaria a crença de Tyler de que ninguém realmente se importa com ele. Rodi também disse que se eu realmente o amasse, entenderia que ele não poderia escolher entre seu filho e nosso relacionamento. Eu disse a Rodi que ele já havia feito sua escolha ao priorizar consistentemente os desejos de Tyler sobre as necessidades e a segurança de todos os outros. Apontei que Rodi nunca havia disciplinado Tyler ou estabelecido consequências significativas para seu comportamento, e que Rodi sempre encontrava maneiras de culpar outras pessoas pelas ações de Tyler, em vez de ensinar Tyler a assumir responsabilidade. Eu disse que isso não era amor, mas sim cumplicidade e que na verdade era prejudicial para Tyler a longo prazo. Rodi disse que eu não entendia como era ter um filho com dificuldades e que eu faria a mesma coisa se Janice ou Alan estivessem na situação de Tyler. Eu disse a Rodi que se Janice ou Alan algum dia ameaçassem outras crianças, roubassem dinheiro ou trouxessem entorpecentes para a casa de alguém, eu absolutamente os responsabilizaria e buscaria ajuda para eles, em vez de dar desculpas por seu comportamento. Eu disse que proteger as crianças das consequências não as ajuda a aprender a fazer escolhas melhores. Quando Rodi percebeu que eu não ia mudar de ideia, ele começou a fazer planos para se mudar com Tyler. Rodi encontrou um pequeno apartamento que podia pagar com sua renda e providenciou a transferência de Tyler para um distrito escolar diferente, para que Tyler pudesse ter um novo começo. Rodi disse que esperava que Tyler se saísse melhor em um novo ambiente, onde as pessoas ainda não tivessem opiniões negativas sobre ele. Senti-me mal pela forma como as coisas terminaram, porque eu me importava com Rodi e queria que nosso relacionamento desse certo, mas não podia abrir mão de proteger meus filhos e manter um lar seguro. Rodi disse que talvez pudéssemos tentar namorar novamente no futuro, quando Tyler estivesse mais estável e maduro, mas eu disse a ele que não via como algo mudaria, já que Rodi se recusa a reconhecer que os problemas de Tyler exigem intervenção profissional e limites consistentes. Rodi e Tyler se mudaram em uma manhã de sábado, e Rodi levou a maior parte dos móveis com os quais havia contribuído para nossa casa, juntamente com o equipamento de videogame que ele havia comprado para Tyler. Tyler não se despediu de Janice ou Alan, mas deixou uma bagunça em seu antigo quarto, com embalagens de comida e roupas sujas espalhadas. Passei o fim de semana limpando e consertando os danos que Tyler havia causado, incluindo tapar o buraco na parede do corredor e substituir itens que haviam sumido durante a estadia de Tyler. Janice e Alan ficaram aliviados com a partida de Tyler, mas também ficaram tristes com a saída de Rodi, porque haviam se apegado a ele durante o tempo em que estivemos juntos. Por cerca de um mês depois que Rodi e Tyler se mudaram, as coisas ficaram quietas, e eu presumi que eles estavam se ajustando à nova situação de moradia. Rodi me mandava mensagens ocasionalmente com atualizações sobre como Tyler estava indo na nova escola e como o apartamento deles estava funcionando. Rodi disse que Tyler parecia mais feliz no novo ambiente e estava fazendo amizade com crianças que compartilhavam seus interesses em jogos e música, mas há 3 semanas, Rodi me ligou tarde da noite parecendo chateado e estressado. Rodi me disse que Tyler havia sido preso por posse de entorpecentes com intenção de distribuir, e que a polícia havia encontrado uma quantidade significativa de erva e pílulas de prescrição na mochila de Tyler durante uma revista na escola. Aparentemente alguém havia denunciado ter visto Tyler vendendo entorpecentes no estacionamento da escola e quando a segurança investigou, eles encontraram evidências suficientes para envolver a polícia. Rodi disse que Tyler alegou que os entorpecentes pertenciam a outra pessoa e que ele estava apenas guardando-as temporariamente, mas a quantidade era grande o suficiente para que a polícia não acreditasse na história de Tyler sobre o uso pessoal. Tyler foi acusado como menor de idade, mas poderia enfrentar consequências sérias, incluindo tempo em um centro de detenção juvenil se for condenado. Rodi perguntou se eu achava que ele deveria contratar um advogado ou se o defensor público seria suficiente para o caso de Tyler. Eu disse a Rodi que Tyler definitivamente precisava de um bom advogado, porque acusações de entorpecentes poderiam afetar a educação futura e as oportunidades de emprego de Tyler, mesmo que ele fosse sentenciado como menor. Mas também disse a Rodi que essa prisão provava que Tyler não havia aprendido nada com as consequências de seu comportamento anterior e ainda estava fazendo as mesmas escolhas perigosas. Eu disse que Tyler precisava de aconselhamento intensivo e possivelmente de tratamento residencial para lidar com quaisquer problemas subjacentes que estivessem impulsionando seu comportamento destrutivo.
Rodi disse que estava tentando colocar Tyler em aconselhamento, mas que era caro e seu seguro não cobria muito tratamento de saúde mental. Rodi também disse que Tyler estava resistente à ideia de terapia e alegou que conversar com um conselheiro não mudaria nada em sua situação. Desejei boa sorte a Rodi com o caso de Tyler, mas disse a ele que não poderia mais me envolver nos problemas de Tyler, porque precisava me concentrar em meus próprios filhos e em reconstruir nossa estabilidade. Eu disse que espero que Tyler obtenha a ajuda de que precisa, mas que Rodi e Tyler teriam que lidar com a situação deles sem esperar apoio de mim. Rodi entendeu e disse que me manteria atualizada sobre os principais acontecimentos, mas não pediria conselhos ou assistência. A última notícia que tive de Rodi foi que o caso de Tyler ainda estava pendente, mas o advogado achava que eles poderiam conseguir um acordo que manteria Tyler fora da detenção se ele completasse um programa de tratamento de vícios e ficasse longe de problemas no próximo ano. Rodi disse que Tyler estava finalmente admitindo que cometeu erros graves e estava disposto a tentar o aconselhamento, mas suspeito que Tyler está apenas dizendo o que acha que as pessoas querem ouvir para evitar ir para a detenção juvenil. Me sinto mal por as coisas terem terminado assim, porque nunca quis que Tyler acabasse com problemas legais, mas também me sinto validada por minhas preocupações sobre o comportamento de Tyler serem justificadas. Meus filhos e eu estamos muito mais felizes e relaxados agora que não temos que nos preocupar com o comportamento imprevisível de Tyler ou com atividades criminosas afetando nossas vidas diárias.